Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Costa da Índia, 1509. A luz está a chamá-lo. O sol morno do fim da tarde aquece-lhe a pele e o seu corpo balança lentamente, para cá e para lá, como as vagas do mar. O homem tem atrás de si a cidade vibrante, o aroma a pimenta e noz moscada, os cânticos nascidos dos minaretes, o burburinho de tantas vozes, tantos idiomas. E, no entanto, está virado para o mar, para os navios que chegam. Quem passa por ele, evita-o. Não quer incomodá-lo, interromper-lhe o descanso. O corpo dança ao sabor do vento que sopra mais forte. De súbito, uma mosca pousa na sua cabeça. Desce pela testa, contorna os olhos abertos e o nariz ensanguentado e demora-se na boca aberta, nos dentes apodrecidos e na língua roxa e inchada. O homem não reage. O seu corpo balança para cá e para lá. A corda enrolada ao pescoço, forçando o olhar em frente para os navios que chegam. Não é apenas um castigo. É um aviso. É isto que acontece a quem faz frente aos novos senhores do mar. Esta é a história de Goa, Damão e Diu. Olá a todos, voltamos de férias com energias renovadas e trazemos uma narrativa que atravessa alguns dos momentos mais icónicos da história de Portugal. Para isso, temos que recordar 3 palavras particulares. Vêm sempre juntas, pela mesma ordem, como o verso de um poema, e dizê-las em voz alta, de seguida, é quase uma onomatopeia. Goa, Damão e Diu. Mas quantos de nós realmente conhecem a sua história? Ou mais simples ainda, identificá-las no mapa. Por que é que são menos conhecidas que o Brasil, Angola ou Macau? Há motivos para isso. Goa, Damão e Diu foram as joias da expansão portuguesa. 3 minúsculos eixos sobre os quais rodopiou um continente inteiro. 3 territórios de riqueza, luxo, morte e violência. Mas, como veremos mais à frente, foram também os protagonistas de um dos maiores golpes sofridos pelo Estado Novo e pela ideia que Portugal sempre teve de si mesmo. O princípio desta história já todos ouvimos contar. Em 1498, Vasco da Gama chegou a Calcute, no sudoeste da Índia. Foi uma grande mudança estratégica para Portugal. Na altura, o caminho que ligava a Índia à Europa era através do Egito e do Mar Vermelho, uma rota dominada pelos muçulmanos e pelos turcos do Império Otomano. Os europeus que quisessem negociar com o Oriente tinham de fazê-lo através do mundo árabe, deixando pelo caminho parte significativa dos seus lucros. Por isso, o feito de Vasco da Gama e dos seus navegadores era tão importante.
Os portugueses, assim, fintavam um monopólio e passavam a ser donos e senhores de uma rota comercial alternativa e bastante lucrativa. O problema é que não bastou lá chegar. A Índia era uma complexa manta de retalhos dominada por diferentes reis, rajás e sultões. Um território apinhado de muçulmanos, árabes, persas, suahilis e indianos. E havia, claro, os donos das velhas rotas comerciais, competidores diretos dos portugueses. De volta a Lisboa, era este o problema que o rei Dom Manuel I tinha de enfrentar. Como garantir a hegemonia portuguesa literalmente do outro lado do mundo? A resposta era surpreendentemente fácil, ainda que contraintuitiva: evitar o desembarque. Mais precisamente, manter a influência onde os portugueses eram especialistas: o mar. No início do século XVI, os vários reinos e estados indianos investiam mais em lutas no interior do país do que em grandes esquadras e armadas navais. E ao lado das singelas embarcações indianas, as naus e caravelas portuguesas eram verdadeiras fortalezas aquáticas. À medida que se espalharam pela costa ocidental da Índia, os portugueses deixaram bem clara a sua superioridade naval. Nos primeiros anos do século, Pedro de Ataíde, conhecido como o Inferno, derrotou uma armada inteira com apenas um navio no porto de Cananor. Pedro Álvares Cabral, já depois da sua passagem pelo Brasil, terraplanou Calcute a salvas de canhão para se vingar de um ataque a uma feitoria portuguesa. Os 4 navios de João da Nova derrotaram 40 embarcações de mercadores muçulmanos em pleno Mar Vermelho. E já em 1509, o primeiro vice-rei português da Índia, Dom Francisco de Almeida, invadiu a cidade costeira de Diu com 18 navios e 1.200 homens. Tudo para se vingar de um ataque de uma armada egípcia que vitimara centenas de portugueses, incluindo o seu filho. Conta-se que o ódio do pai ferido foi tão grande que mandou decepar as mãos dos marinheiros inimigos e pendurá-las pelas portas das cidades. E os corpos enforcados dos prisioneiros foram pendurados em vários portos ao longo da costa indiana. A mensagem era simples. Aquele mar agora era português. Quem se metesse com os lusitanos provava o sabor da sua marinha. Mas o grande conquistador destes tempos foi, sem dúvida, Afonso de Albuquerque, o Terrível, como lhe chamou Luís de Camões. Albuquerque era amigo pessoal do rei Dom Manuel I, cavaleiro da Ordem de Santiago, e afiara a espada durante mais de uma década em várias campanhas militares no norte da África, onde aprendeu a detestar os muçulmanos com especial afinco. Homem aterrorizador, largo como um muro e impermeável ao medo, Albuquerque era conhecido por ser tão cruel com os inimigos como com os marinheiros que desobedeciam às suas ordens, chegando mesmo a mandar cortar mãos e narizes. Para ele, a Índia não era apenas um posto comercial. Não chegava a ter meia dúzia de feitorias distribuídas pela região, nas quais as naus repletas de especiarias podiam descansar antes do regresso a Lisboa. Era preciso militarizar o Índico. Foi assim que, em 1503, partiu de Lisboa ao comando de uma armada na direção da Índia. Levava consigo uma carta de Dom Manuel I, nomeando vice-rei logo após a morte de Dom Francisco. E na sua cabeça desenhava já as suas conquistas futuras.
4 anos depois, Albuquerque e os seus 1500 homens conquistavam o Estreito de Hormuz, um pequeno istmo entre a Península Arábica e o que é hoje o Irão, controlando praticamente todo o tráfego marítimo entre o Índico e o Golfo Pérsico. Outros 4 anos passados, encontramo-lo do lado oposto do oceano, em Malacca, na Malásia, correndo com o sultão Mahmud Shah e erguendo uma fortaleza bem no centro da cidade que ainda hoje pode ser visitada. Com esta conquista, Albuquerque fechava a passagem do Índico para o Pacífico. E se somarmos a isto o controle sobre Hormuz, bem como as várias fortalezas e feitorias distribuídas ao longo da costa da Índia, podemos concluir que em menos de uma década o grande comandante português dominara o Oceano Índico em nome de El-Rei, Dom Manuel I. No entanto, a nossa história de hoje foca-se em apenas 3 dessas conquistas, as que ficaram no imaginário popular: Goa, Damão e Diu. Há bons motivos para Goa, Damão e Diu aparecerem sempre juntas. Têm muito em comum. Todas se localizam no litoral ocidental da Índia. Diu mais a norte, Damão um pouco mais abaixo e Goa mais a sul, a meio da costa. O seu aspecto era o de pequenas cidades à beira-mar, protegidas por muros, torreões e fortalezas, banhadas pelo mar e circundadas por hortas e pomares. Nos seus portos, atracavam navios vindos de todo o mundo por onde encher-se de riquezas. Nas suas ruas, passeavam-se vendedores ambulantes, mercadores de especiarias, artesãos e soldados armados, e ouvia-se todo o tipo de dialetos. Havia pequenas diferenças. Goa, por exemplo, era o principal centro administrativo dos portugueses e o local de desembarque dos primeiros jesuítas na Índia. Já em Diu, a presença militar era mais forte por estar mais próxima das rotas comerciais para a Europa. Mas um fator unia-as: a sua importância estratégica. Se olharmos para um mapa de altura, veríamos aqueles 3 pequenos pontos no mapa distribuídos ao longo da costa ocidental da Índia. Imediatamente à sua esquerda, o Golfo Pérsico e a passagem para o mundo árabe. Um pouco mais abaixo, a costa oriental de África. E para a direita, a Indonésia, Tailândia, China e, eventualmente, o Japão. Goa, Damão e Diu eram 3 indestrutíveis fortalezas viradas ao mar, bem no centro de todo o comércio do Oriente. Exatamente por isso, os portugueses apressaram-se a conquistá-las. A primeira a cair em mãos lusitanas foi Goa. Afonso de Albuquerque entrou na baía da cidade com 20 navios e milhares de homens. Sofreu uma contraofensiva, mas regressou meses depois, acompanhado de soldados de reinos inimigos do sultanato que governava a cidade. Goa foi a primeira grande conquista portuguesa na Índia. E foi a partir do seu porto que a expansão continuou. Diu é um caso diferente. Talvez pela sua fama intimidante, os portugueses conseguiram que esta lhe fosse oferecida pelo sultão Bahadur de Gujarat em troca de paz militar, garantindo uma presença no norte da Índia sem disparar uma única bala. Já Damão, a meio caminho entre Diu e Goa, foi conquistada à moda antiga, com armas e artilharia pelo vice-rei Dom Constantino de Bragança a bordo de uma armada com uma centena de embarcações. Em todos os casos, os portugueses punham em prática o mesmo modus operandi. Primeiro, escolhiam um alvo. Depois, aliavam-se temporariamente aos inimigos de quem queriam derrotar. A seguir, esmagavam tudo e todos com a superioridade numérica dos seus navios e artilharia. E a seguir, por entre o fumo, instalavam a sua própria administração no topo das muralhas com vista para o mar. Assim,
se fez um império. Depois de dominado o Oceano Índico, centenas de naus portuguesas regressavam a Lisboa com toneladas de produtos exóticos. Vinham colchas, cetins e bordados de algodão comparados a tecelões indianos. E aos mercadores muçulmanos e hindus compravam-se seda para vestuário de luxo, vinham barris de pérolas, rubis, jacintos e outras pedras preciosas, escavadas de montanhas ou apanhadas no fundo dos mares. Tudo para decorar os acessórios das elites europeias. Vinham porcelanas chinesas, marfim da África Ocidental, tapetes árabes e colchas de Bengala. E vinham, claro, as famosíssimas especiarias que mudaram para sempre a culinária europeia e transformaram-se em símbolos de poder e riqueza como o ouro ou a prata. A pimenta preta dos Rajás, a canela do Ceilão, o cravo da Índia, da Indonésia, a noz moscada e o gengibre dos portos indianos. Durante décadas, toda esta irresistível riqueza foi arrancada pelos portugueses aos monopólios árabes e indianos da altura. E assim, o Império Português atingiu o clímax da sua riqueza e poder. No entanto, não se tratava de uma conquista territorial de larga escala, como aconteceu em África ou no Brasil. Os portugueses não se atreveram a penetrar no continente asiático. Em vez disso, mantiveram-se refugiados na costa, junto ao oceano, dividindo o seu império por pequenas ilhas urbanas de fortalezas, feitorias e praças, onde as suas naus podiam atracar em segurança. O aspecto geral do Estado português da Índia era uma série de pontos no mapa do Oceano Índico, discretos mas numerosos, precisamente colocados para asfixiar os movimentos dos seus inimigos. Restava uma questão: até quando seria possível manter aquela parte do Império? Até quando o poderio marítimo nas embarcações portuguesas seriam suficientes para o defender? Até quando Goa, Damão e Diu seriam portuguesas? Os fãs do História Obscura já sabem o que aí vem. Uma mudança de música, uma piada sobre o tema do episódio e a seguir um anúncio ao Patreon. Mas hoje trago-vos uma nova forma de apoiar a Broá. Na descrição deste episódio encontrarão um link da Amazon para uma lista de sugestões de leitura construída de raiz pela nossa equipa. Todos estes livros foram usados na pesquisa para estes programas, ou têm temas semelhantes, ou despertam a nossa curiosidade insaciável por mais e melhores leituras. E por isso, temos a certeza que vão interessar-vos também. O melhor é que as compras que fizerem através deste link apoiam diretamente a Broá e ajudam-nos a continuar o História Obscura e todos os nossos outros programas. Nós somos apaixonados por livros e sabemos que vocês também são. Boas leituras! Durante os 4 séculos seguintes, Goa, Damão e Diu tornaram-se cada vez mais frágeis, cada vez mais distantes. Logo no século XVI, durante o domínio filipino em Portugal, as colónias portuguesas na Índia perderam influência comercial. Em 1661, durante a Guerra da Restauração, vários territórios indianos foram doados ou cedidos temporariamente aos ingleses como parte do dote de Dona Catarina de Bragança. Tudo para garantir o apoio de Inglaterra contra os castelhanos e holandeses. Em 1740, os portugueses abandonaram Shaul, uma importante praça militar indiana, e a defesa dos restantes territórios ficou ainda mais dificultada. Já no século XIX, a independência do Brasil e a exploração do interior de África exigiram toda a atenção da coroa e o investimento na defesa e na infraestrutura de Goa, Damão e Diu reduziu-se substancialmente.
Isto ao mesmo tempo que os impérios britânicos e franceses cortavam a Índia às fatias e dividiam-na entre si. No início do século XX, era praticamente consensual que as joias coloniais de Portugal eram as suas possessões em África e que a presença na Índia era mais uma relíquia simbólica de glórias distantes do que uma real vantagem estratégica e comercial. No entanto, o século XX trouxe um desafio inimaginável até então. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas, os grandes impérios europeus iniciaram complexos processos de descolonização. A milhares de quilómetros, na Índia, um ex-advogado indiano, vestido com o tradicional dhoti branco, de nome Mahatma Gandhi, organizava protestos pacíficos com a intenção de expulsar o Império Britânico. Algo que veio a acontecer em 1947. E a par dos ingleses, também os franceses começaram a negociar a sua saída de regiões como Pondicherry. Peça a peça, território a território, região a região, nascia um novo Estado soberano, a União da Índia. Pela primeira vez na sua história, os indianos tinham um Estado uno e independente. No entanto, nem todo o país estava livre da presença colonial europeia. Havia um último e improvável resistente. Aliás, 3. Faltavam 3 pequenos territórios na costa ocidental que o primeiro-ministro indiano da altura, Jawaharlal Nehru, apelidaria de uma verruga no território indiano que deteriora o seu belo rosto. Falamos, claro, de Goa, Damão e Diu. Quem não via com bons olhos qualquer processo de descolonização era o presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. O final dos anos 40 colocou Portugal e o Estado Novo numa posição estratégica complicada. Por um lado, queria juntar-se às Nações Unidas e ser um dos muitos irmãos da comunidade internacional. Por outro lado, a moda de descolonização ia contra a mitologia do Estado Novo. Portugal, uno indivisível do Minho a Timor, repetia Salazar com frequência. Ou então, noutra frase famosa, um pedaço da pátria não se negocia. Perder Goa, Damão e Diu seria como perder os Açores ou Lisboa. E por isso, durante 14 longos anos, desde que os indianos conquistaram a independência e viraram os olhos para Goa, Damão e Diu, Salazar e o primeiro-ministro Nehru jogaram um xadrez diplomático e estratégico com um único objetivo: definir quem ficava com aqueles 3 territórios. Em causa estava o passado do Império e o futuro de uma nova nação. Fronteira de Goa, 1953. Os soldados portugueses levantam as armas, mas não disparam já. O que vem à sua frente é difícil de explicar. Será uma invasão? Sim, sem dúvida. Os indianos vêm aí. São milhares e atravessam a fronteira a pé, em massa, sem pedir autorização nem mostrar documentos. No entanto, a confusão dos soldados é compreensível. Aqueles homens e mulheres caminham calmamente, vestidos com um longo manto branco. Nenhum vem armado. Nenhum solta gritos de fúria nem promete violência. Se fecharem os olhos, tudo o que os soldados portugueses ouvem é o arrastar de milhares de pés descalços, entrando em território português na invasão menos intimidante da história. Conhecem-nos dos jornais e da rádio. São os malditos, terríveis e incomodativos pacifistas.
os seguidores de Gandhi, que nunca levantam os punhos, nunca insultam e deixam-se prender como crianças bem comportadas. Salazar tinha uma certeza quanto a Nehru e aos indianos. Eram pacifistas, não quereriam a guerra. E por isso, o confronto entre os dois países deu-se não no campo de batalha, mas nos gabinetes diplomáticos. Em 1953, Nehru apresentou formalmente à ONU a proposta de integração de Goa, Damão e Diu. E nos anos seguintes, bloqueou as exportações de Goa, fechou as fronteiras dos 3 territórios e exigiu a retirada dos portugueses por todas as vias diplomáticas. Também apoiou, ainda que indiretamente, os vários protestos dos Satyagrahas, os seguidores do pacifismo independentista de Gandhi, que invadiram os territórios portugueses, desarmados e em marchas silenciosas. No entanto, as ações de Nehru tornaram-se cada vez mais provocadoras. Os barcos de pesca portugueses foram bloqueados, assim como a sua correspondência. Foram introduzidos vistos, licenças e todo o tipo de limitações à circulação de portugueses entre Goa, Damão e Diu e o resto da Índia. E os goeses, de origem portuguesa, foram perseguidos e, por vezes, alvo de violência. Para intimidar Salazar, Nehru chegou mesmo a ordenar a invasão dos enclaves portugueses de Dadará e Nagar Haveli. O objetivo era claro: subir a parada, dar a entender aos portugueses que a impaciência se estava a escutar. No entanto, Salazar foi incorrigível. Em meados dos anos 50, afirmou publicamente num discurso sobre Goa: só vejo a alternativa de negociar ou fazer a guerra. E com essa negociação é o acordo sobre a transferência de soberania inaceitável para nós. Não nos ficaria efetivamente aberto senão o caminho da guerra. A guerra. Eis o termo duro, terrível, mas profundamente exato. Contudo, o plano de guerra de Salazar não era propriamente uma estratégia, mas sim um gigantesco bluff. Ano após ano, a sua intransigência levaria Nehru a invadir Goa, Damão e Diu e a provocar um banho de sangue. Aí, Salazar exigiria a solidariedade da comunidade internacional e da ONU, apresentando-se como uma vítima de um Estado supostamente pacifista, mas que, no fundo, era tão violento quanto os colonialistas que queria expulsar. O único problema é que Salazar estava muito longe de conseguir o que desejava. E as consequências da sua teimosia levariam não ao respeito internacional, mas a uma humilhação nunca vista. A data escolhida foi 17 de dezembro de 1961. A Índia deu à operação o nome Vijay, ou seja, vitória. De um lado, em Goa, Damão e Diu, encontravam-se as poucas forças portuguesas que o Estado Novo podia disponibilizar na altura. Apenas 3.500 militares, armados com artilharia velha e enferrujada e apoiados por 3 lanchas rápidas e um aviso de primeira classe, isto é, um canhoeiro com o irónico nome de Afonso de Albuquerque. Do outro, prestes a entrar em território português, estavam as forças indianas. Um muro intransponível de fogo, metal e músculo, formado por 2 esquadrões com carros de combate, 2 regimentos de infantaria média, uma companhia de morteiros pesados, uma bateria de artilharia de montanha, um porta-aviões, um cruzador, um destroyer, 8 fragatas, 4 navios lança-minas, 12 aviões bombardeiros, 24 caças e caça-bombardeiros, 20 aviões Vikrat e vários helicópteros. O desequilíbrio entre as duas forças não era apenas notório, era
absolutamente esmagador. Era quase como se os indianos tivessem esperado séculos para se vingar das terríveis armadas de Afonso de Albuquerque e quisessem dar aos portugueses uma dose do seu próprio remédio. A única coisa que não tinham era, claro, o inabalável espírito da pátria lusitana. Contudo, os militares portugueses tinham poucos motivos para estar motivados. À óbvia dificuldade de defender militarmente os territórios, juntava-se a intransigência vinda de Lisboa. As ordens de Salazar eram claras. Aos pobres militares, exaustos, assustados e mal armados, o presidente do Conselho exigia a resistência a todo o custo, até ao último homem, e nunca, mas mesmo nunca, entregar aqueles territórios à Índia. Foi com imaginável surpresa que o governador-geral, general Vassalo e Silva, a mais alta patente militar portuguesa na região, recebeu de Salazar uma mensagem que dizia algo extraordinário. A política do governo foi sempre, na impossibilidade de assegurar a defesa plenamente eficaz, manter em Goa forças que obrigassem a União a montar, como se vê agora, operação militar em força com escândalo mundial. Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses. Como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Ataque que venha a ser desferido contra Goa deve pretender, pela sua extrema violência, reduzir ao mínimo a duração da luta. Convém, politicamente, que esta se mantenha pelo menos 8 dias, período necessário para o governo mobilizar em último recurso instâncias internacionais. Este documento é absolutamente destruidor, porque na verdade o que Salazar está a pedir a Vassalo e Silva é que morra para que se crie um escândalo internacional que permita um posicionamento desfavorável sobre a Índia. Numa frase, Vassalo e Silva era informado de que ele e os seus homens deviam resistir até morrer. Eram meros peões no xadrez de Salazar, soldados descartáveis numa guerra que não era militar, mas sim política. A glória do Império Português seria paga com o sangue da sua resistência. Na madrugada de 17 para 18 de dezembro de 1961, 50.000 militares indianos avançaram, ao mesmo tempo, sobre Goa, Damão e Diu. As fronteiras foram rasgadas pelos carros de combate, protegidos pelo fogo de artilharia, os céus atravessados pelos aviões a jato a chover projéteis. O mar, sempre o último recurso português, desaparecia por detrás de uma muralha de embarcações metálicas. Perante o poderio das forças indianas e no meio do caos que se instalou, diferentes militares reagiram de formas distintas. Exemplo disso foi o que aconteceu ao largo de Diu, a bordo da lancha de fiscalização Vega, comandada pelo 2º Tenente Oliveira e Carmo, e levando a bordo apenas 7 soldados armados. O seu objetivo era aproximar-se pelo mar da fortaleza de Diu e ajudar a proteger a posição com um único canhão. Mas a certa altura, 2 aviões desceram sobre a embarcação e desfizeram-na ao meio com tiros certeiros. Resultado, o Vega afundou-se, o comandante morreu e vários marinheiros atiraram-se às águas, sobrevivendo a bordo de uma balsa salva-vidas que arrastaram até terra à força de braços. Em certa historiografia sobre a batalha, estes pobres marinheiros atirados à água são apelidados de os últimos resistentes de Diu. Mas o fim de Goa, Damão e Diu seria marcado
não por histórias de resistência quase suicidas, mas por um dos exemplos de rendição mais famosos da história militar portuguesa. No segundo dia de combate, depois de enterrar mais de 30 dos seus homens e ao ver Goa bombardeada de todas as direções, o general Vassal Luís Silva, a mais alta patente militar portuguesa na região, compreendeu rapidamente que resistir seria suicídio. Os seus 3.500 homens não teriam hipóteses contra os 50.000 soldados indianos, e as ordens vindas de Lisboa para resistir a todo o custo levariam a um terrível derrame de sangue. Por isso, fez algo impensável a um militar em pleno Estado Novo. Só obedeceu. Às 2 da tarde do dia 19 de dezembro, enviou um comunicado cujo tom educado e cavalheiresco escondia o pânico e o medo da morte. Nos termos do comunicado que junto a Vossa Excelência e de acordo com a competência que me é conferida pela Carta de Comando do Governo Central, solicito a Vossa Excelência suspensão de fogo entre as nossas forças a partir deste momento. No mesmo dia, os indianos tiraram o dedo do gatilho, aterraram os aviões e arrumaram a artilharia. Todos os militares portugueses em Goa, Damão e Diu renderam-se incondicionalmente. Na prática, era o fim de mais de 4 séculos do Estado português da Índia. No entanto, a sua história estava longe de terminar. Quando as notícias da rendição chegaram a Lisboa, Salazar tomou a desobediência de Vassal Luís Silva como uma afronta à nação. E pela segunda vez, decretou o abandono dos portugueses na Índia. Durante largos meses, as tropas indianas mantiveram 3.000 militares portugueses em cativeiro, distribuindo-os por vários campos. E para surpresa do primeiro-ministro Nehru, o Estado português não parecia interessado em reaver os seus soldados. Pelo contrário, mandou avisar que se a Índia os quisesse devolver, que o fizesse pelos seus próprios meios ou que os militares regressassem a Lisboa, isto é, ao outro lado do mundo, pelo seu próprio pé. Só 6 meses passados é que a humilhação do abandono daqueles homens se sobrepôs à derrota militar e Salazar venceu o próprio rancor e disponibilizou meios para os trazer de volta. Contudo, não foram recebidos com paradas nas ruas e fanfarras no aeroporto. Na verdade, ao aterrar em Lisboa, os soldados portugueses foram recebidos por militares armados, de noite, às escondidas da população. Muitos foram demitidos, reformados compulsivamente ou suspensos. E as altas patentes, incluindo Vassal Luís Silva, deram por si nos calabouços da PIDE, despidos dos seus uniformes e expulsos do exército. Vassal Luís Silva nunca mais voltou à vida militar. Mas, apesar da vergonha temporária, seria recordado para sempre como um herói capaz de salvar os seus homens numa situação impossível. Vassal Luís Silva receberia até a alcunha de Vacila e Salva, num claro exemplo de humor do Estado Novo. Quanto a Salazar, a perda de Goa, Damão e Diu foi o primeiro duro golpe no mito do Império Português. Até porque, aquele ano, 1961, incluiu outras desgraças para o Estado Novo, incluindo o assalto a Santa Maria e o início da Guerra Colonial em Angola. Mais do que qualquer outro acontecimento, a história de Goa, Damão e Diu demonstrou a fragilidade do Estado Novo em defender o seu império, humilhou Salazar no palco internacional e mostrou a todo o mundo que o regime era capaz de pôr a honra simbólica da nação acima da vida dos seus próprios cidadãos. Da mais alta glória à mais profunda humilhação.
Não é fácil encontrar na história portuguesa outra narrativa que oscile tanto entre estes extremos. Tal como o império que tanto tempo representaram, Goa da Mão e Dio começaram numa explosão de ambição e riqueza. Agonizaram com o passar dos séculos, confrontaram-se com novas sensibilidades e, por fim, fizeram-se história. E da mesma forma que a sua conquista abre caminho para entender a expansão marítima portuguesa, também revela as contradições e a miséria do fim desse processo. Duas versões de império, cada uma com os seus defeitos, idiosincrasias, exageros e ambições. Contudo, a ideia do Portugal global chocou com a dura realidade. E os homens de Vassalo e Silva foram chamados a morrer não para proteger um território ou nação, mas acima de tudo, uma ideia. É uma memória dolorosa. Leva-nos a confrontar o nosso passado e questionar como agir perante o avanço dos séculos e o repensar da nossa identidade. Mas leva-nos também a pensar não só em violência e em ambição, mas também em coragem. A coragem dos marinheiros que se fizeram ao alto mar e a coragem dos soldados que desobedeceram a uma ordem injusta. Os tempos mudam. Há várias formas diferentes de ser corajoso. Disparar as armas ou então pousá-las no chão. Hoje, Goa da Mão e Dio são um território em plena Índia onde ainda se erguem os edifícios e as fachadas de traça europeia, onde muitos portugueses viram nascer os seus antepassados e onde a história demonstra que as mais altas vitórias têm tanto a ensinar-nos como as mais amargas derrotas. Obrigado por terem ficado connosco, mais um episódio. Desta vez quisemos explorar, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que havia sempre a mnemónica de Goa da Mão e Dio, Goa da Mão e Dio, e quase que se fundia num facto histórico que tinha mais importância pelo seu som do que propriamente por aquilo que nós conhecíamos sobre Goa da Mão e Dio. Sempre pairou, sempre existiu, mas realmente em comparação com Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, que eram sítios estranhamente mais familiares, Goa da Mão e Dio era um mistério. Existiam, mas nós não sabíamos propriamente porquê. E por isso é que quisemos fazer este episódio. Ficamos muito felizes por estar de volta de férias e para poder estar de volta com vocês todos. A partir de agora vamos reduzir a nossa periodicidade. Queremos eventualmente retomar o semanal, mas para conseguir manter este ritmo, para conseguir manter o conteúdo da forma como nós queremos fazer, vamos passar a lançar episódios apenas de 15 em 15 dias. É uma mudança da qual eu tenho muita pena, mas é a forma mais eficaz de garantir que os nossos conteúdos saem da forma que nós achamos que devem sair para vocês ouvirem-nos. Daqui a 15 dias vamos continuar no Oriente, mas desta vez vamos uns séculos para trás e vamos falar sobre os portugueses no Japão e sobre a revolta de Shimbara e os samurais cristãos. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa, com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, edição por Diogo Caetano e por Rita Cabrita. Direção técnica de Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.